Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Tem bastante novidades no Corinthians, tem bastante informação aí, galera. Fica até o final pra conferir, tá bom, galera? Vamos falar da polêmica envolvendo aí o Augusto Melo e André Sanches, galera, isso mesmo. E o Meia Coronado, será que ele tá de saída do Corinthians? Isso e tudo mais nesse vídeo, tá bom, galera? Vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo, no canal onde eu busco informações atualizadas do Timão pra vocês, tá bom, galera? Já deixa seu like se você é corintiano, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você bastidores da reunião do CORE de ontem, que contou com as presenças, por exemplo, de André Sanches e também Augusto Melo. O clima foi quente, eu vou te contar os bastidores dessa reunião no Parque São Jorge. Vamos também falar nesse blend de informações se o meia Igor Coronado pode estar de saída do Corinthians. Vou te contar também bastidores do mercado da bola do Coringão. Ainda sobre o Corinthians, a escalação, vamos falar de futebol também, a escalação do Corinthians contra o Fluminense. O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E ainda no blend de informações, 100 milhões que o Corinthians talvez terá que pagar ainda neste mês em relação à compra de jogadores e causas na justiça. Tudo isso agora. Eu peço para você agora deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar falando de futebol. O Corinthians deve ter reforços, né, para essa partida contra o Fluminense nesta quarta-feira, 19h30, na Neoquímica Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não contará ainda com os retornos de Hugo Souza e também de Rodrigo Garro, mas tem notícias boas, né? O Anchileri treinou normalmente, assim como também o Gustavo Henrique, e os dois podem estar à disposição do técnico Ramon Dias e do seu fiel escudeiro filho Emiliano Dias. Com os retornos de Anchileri e Gustavo Henrique, Matheus Biduzinho, tá aqui, ó, volta para o banco de reservas, e na zaga fica a dúvida entre Félix Torres e André Ramalho, mas tudo indica que o Félix Torres seja o titular nessa partida contra o Fluminense. Corinthians deve ir a campo com o Matheus Doneri no gol, Mateuzinho na lateral direita, na zaga Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Anchileri. No meio campo, Corinthians deve ir a campo com o Ranieri, com o Carrídio, fica aí a dúvida entre José Martínez e Breno Bidon, e no ataque Romero ou Tales, junto com o Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Fluminense, escalação do técnico Ramon Dias. Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, fale sobre essa escalação do Corinthians e se o Corinthians é favorito para enfrentar o Fluminense. No meu modo de ver, o Fluminense é um baita de um freguês e o Corinthians é favorito. Não quer dizer que vai ganhar, mas é favorito na minha opinião. Mas eu quero a sua opinião. Deixa o like aqui agora. Falando agora de Igor Coronado, meu amigo, isso mesmo, tá? O Igor Coronado pode estar de saída do Corinthians. Ele está a fim de deixar o clube no meio do ano, caso continue não sendo utilizado pelo técnico Ramon Dias. Tudo bem que agora não é culpa, não é problema do Ramon Dias também, a questão do Coronado não estar jogando. Quando o Garro sai do time e fica aí, né, no total vai ficar um pouco mais de um mês fora, era a chance do Coronado poder emplacar, né, assumir a posição ali de principal armador do time, mas ele sofre uma luxação no ombro e só volta aos gramados na semana que vem, tá? Eram 20 dias aí de recuperação, mas contando o dia da lesão. Então, na semana que vem, no próximo final de semana, não esse final de semana, no outro, o Coronado deve estar à disposição do técnico Ramon Dias. Ele está insatisfeito, os clubes que procuraram o Corinthians, né, assim como adiantou o GE, foram clubes do Oriente Médio, é verdade isso. A matéria diz que o Corinthians não aceitou, e na verdade o Coronado não quis ir embora no ano passado. Mas, né, como está insatisfeito com o banco de reservas, e não só com o banco de reservas, mas com o ambiente também, com a relação que tem com a comissão técnica do Corinthians, né, ele está estudando essas propostas aí do Oriente Médio para voltar para lá onde fez muito sucesso, né, o meia de 32 anos e que custa ao Corinthians R$ 2 milhões por mês e tem contrato até fevereiro do próximo ano. Então, existe sim a possibilidade da saída. Eu conversei com fontes do Corinthians e descobri o que todo mundo já imaginava, né? O Corinthians não vai fazer esforço nenhum para manter o Coronado, porque quer, né, um alívio na folha salarial
não faz muito sentido você ter um jogador de R$ 2 milhões no banco de reservas. Você fica triste com a saída de Coronado? Você acha que ele está sendo injustiçado ou teve a sua chance já no Corinthians e não mostrou serviço? A discussão tá braba em relação a isso, hein? Deixa o like aqui, mas faça o seu comentário que eu vou ler depois. Não esqueça de se inscrever no canal e vamos seguir falando muito do Coringão. Olha só, hein, o Corinthians está com uma situação difícil, hein? Só nessa semana aí, quase 100 milhões, meu amigo, que o Corinthians pode ter que desembolsar, né, por conta de dívidas, né, com outros clubes. A Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS, né, o famoso CAS, agendou 2 audiências do Corinthians, tá? 2 audiências importantes, em ações aí que totalizam aí quase 100 milhões de reais. Eu vou explicar, não essas 2, tem mais uma, né, que para totalizar isso. Nessas 2 totalizam aí cerca de 55 milhões de reais, tá? No dia 30 de abril, né, vai ser movida aí, né, discutida essa ação que foi movida pelo Tadieres, em relação ao Corinthians envolvendo o Garro, a contratação do Garro, e depois, né, no dia 7 de maio, uma outra audiência com o Santos Laguna, né, por uma dívida referente à compra do zagueiro Félix Torres. A situação é grotesca, né? O Corinthians ficou brigando em relação a impostos, né, com o Tadieres, né? Enfim, uma coisa de 612 mil dólares, coisa que o Corinthians, né, tinha que pagar, enfim, poderia ter pago isso. As coisas foram, né, se complicando. O Corinthians pagou 4 milhões à vista, né, cerca de 20 milhões de reais, mas ao abrir o processo na FIFA, o Tadieres ainda pediu o pagamento de 3 milhões de dólares, né, referentes aí a prestações que ainda iriam vencer no contrato. Enfim, aí vem os juros, né, o Corinthians foi condenado a pagar 3 milhões e 600 mil dólares, tá? Além de juros de 18% ao ano de janeiro até a data do pagamento. A FIFA determinou que o clube brasileiro, né, paguem uma indenização de 723 mil dólares. Enfim, é uma situação complicada. No caso do Félix Torres, é pior ainda, porque o Corinthians comprou o Félix Torres do Santos Laguna, fala baixo, não deixa ninguém escutar uma loucura dessa, por 6 milhões e meio de dólares, isso mesmo, tá? E segundo o clube mexicano, o Corinthians pagou somente 2 milhões de dólares. Outra coisa, né, o Corinthians ainda vai ter, no dia 29 de abril, uma audiência no CAS para tratar, né, das ações envolvendo o meia Matias Rojas. Na FIFA, o Timão foi condenado a pagar mais de 40 milhões de reais ao Paraguai. Então, meu amigo, é muita dívida. Isso porque o Corinthians fez um contrato que permitiu o Rojas, né, de deixar o clube e receber todo o contrato de uma cláusula colocada por Augusto Melo no início da sua gestão. Situação feia para o Coringão. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. E olha que eu não quis nem falar nesse blend de informações do filho, né? Que foi do filho do diretor, do patrocinador do Corinthians, que agora é jogador do Sub-20, né? Enfim, para não se estressar. Clima quente na reunião do CORE, tá? Na última segunda-feira no Parque São Jorge à noite. O CORE conta com alguns ex-presidentes, tá? Enfim, que formam ali o CORE. O Augusto esteve presente, Pedro Silveira, Raul, enfim, muita gente esteve ali presente, né, nessa reunião, que foi para apresentar as contas, tá? Aliás, contas que, enfim, não foram apresentadas. Vou trazer os detalhes dessa reunião. O negócio foi quente, tá? O negócio foi quente realmente e, enfim, o bicho pegou lá, né? Porque o Augusto Melo, por exemplo, foi intimado ali, né? Enfim, o pessoal chamou ele de Pinóquio, enfim, o negócio não foi nada, foi um clima bem hostil ali, né? Na relação ali entre todos, tá? Esse foi aí o comunicado do CORE, tá? Alegando aí, ó, que se reuniu, tá? Conforme foi agendado, né, para exame das demonstrações aí financeiras, porém, infelizmente, estas não foram entregues, tá? Pela diretoria que você está vendo aí em relação ao CORE, tá? Agora, vamos lá. O Andrés chamou o Augusto de Pinóquio, né? Deu algumas intimadas nele lá. O Augusto chegou a pedir desculpas para o Andrés de algumas coisas que ele falou,
né, que o Andrés falou que não era verdade, enfim, principalmente em relação a pressionar, fechar com a Globo, ele pediu desculpas, né, enfim, né, acabou admitindo o erro, isso ele falou, né, publicamente em entrevistas, né, e o clima foi bem quente, tá, o Augusto foi bem encurralado por todas as questões aí que ele anda devendo em relação ao CORE, né, principalmente com essas documentações. O Augusto Melo, que presta depoimento na delegacia nesta quarta-feira, passará, né, pela aprovação das contas ou não no próximo dia 28. A dívida já aumentou em 700 milhões só na gestão do Augusto de um ano. Ele admitiu que 400 milhões são dele, mas existe ainda, né, o CORE contesta que os 700 milhões são dele, tá? Enfim, então uma situação nada bom, um clima bastante hostil, muita discussão, tá? O Andrés também, né, falou grosso, intimou também o Pedro Silveira, enfim, foi um clima quente, tá? Na reunião lá do CORE no Parque São Jorge ontem. Informações que me chegam é que muitos aliados do Augusto Melo estão pulando fora, né? Acho que você consegue ver também, até pelo lado de fora, os apoiadores, né? Aqueles que viviam trazendo as notícias boas do Augusto já não divulgam mais. Conselheiros que votaram ou votariam a favor do Augusto Melo vão votar a favor do impeachment dele. Enfim, falaram que é uma situação que realmente é quase irreversível hoje do Augusto Melo, né, por tudo que engloba aí, né, a questão da gestão Augusto Melo no momento, dia 28. Existe essa dúvida ainda que se as contas forem reprovadas, se ele será afastado ou então terá um processo de impeachment. Enfim, situação complicada do presidente Augusto Melo, reunião quente, não entregou documentação, o clima está tenso e amanhã Augusto Melo na delegacia, tá certo? Deixa o like aqui e comenta, né, o que você acha dessa situação, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista atualmente, que é uma situação realmente triste e delicada. E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações do Corinthians aí? Deixa sua opinião nos comentários, tá bom, galera? Vamos dialogar aí, vamos conversar mais sobre o Corinthians, tá bom? Galera, eu vou atualizar mais aqui sobre o Corinthians, tá bom, galera? Que vai pegar o Fluminense aí, né? Corinthians e Fluminense. Veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão. Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira na Neoquímica Arena, em São Paulo. O duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Esta está marcado para as 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O Timão espera voltar a vencer após a dura derrota no derby no último sábado. A equipe de Ramon Dias perdeu por 2-0 para o Palmeiras na Arena Barueri e amargou o primeiro revés do Brasileiro, competição na qual ocupa a nona colocação com 4 pontos. Para o duelo, Ramon ainda não deve contar com o goleiro Hugo Souza e com o meia Rodrigo Garro, que se recuperam de lesões na coxa direita e no joelho direito, respectivamente. Igor Coronado, com trauma no ombro, é dúvida, assim como Fabrício Angileri, que trata contusão muscular na coxa esquerda. Galera, desfalque aí grande, né, do Corinthians, né, galera? Então, falar pro seu, o Angileri joga demais. Se ele estivesse no jogo do Palmeiras, acho que as coisas seriam diferentes, muito diferente, né, galera? Vamos continuar aqui. Em contrapartida, a comissão técnica espera voltar a ter o zagueiro Gustavo Henrique à disposição. O defensor se recupera de um incômodo na coxa direita e ficou de fora dos últimos 3 jogos do Corinthians. Do outro, o Fluminense chega embalado após o retorno de Renato Gaúcho ao comando técnico da equipe. Com o treinador, o tricolor venceu seus últimos 3 jogos, sendo o mais recente contra o Santos por 1-0 no domingo. Deu que falar esse jogo, hein, galera? Deu que falar esse jogo aí. O time ocupa a 5ª posição com 6 pontos. Renato tem algumas dores de cabeça para a partida. Isso porque ele não deve contar com os lesionados Thiago Silva, Otávio Riquelme, Isaac, Gabriel, Fuente e Guga. Renato Augusto e transição física é dúvida. O Corinthians
conta com bom retrospecto em casa contra o Fluminense. Em 14 partidas em Itaquera, a equipe paulista conquistou 9 vitórias, somou 2 empates e amargou 3 derrotas. Nos últimos 5 encontros entre as equipes foram 2 triunfos corintianos, 1 tricolor e 2 empates. Olha lá, ficha técnica, né, do Corinthians e Fluminense, vamos ver? Olha lá, o local, né, o Química Arena, São Paulo, capital, dia 16 de abril de 2025, quarta-feira, horário às 19 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Árbitros: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR: Marco Aurélio Augusto Fazencas Ferreira. Vamos lá, aí, ó, a provável escalação do Corinthians, né? Corinthians, ó, tem Matheus Donelli, né, que é o goleiro, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Carrilho, Ranieri, Martínez e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico Ramon Dias. Vamos ver do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e René, Bernal, Martinelli, Arias, Lima e Canobiô, Cano e o técnico Renato Gaúcho. É isso aí, galera. Vamos para esse jogo aí, vamos ver se a gente consegue garantir os 3 pontos aí, né, no Brasileirão pra gente, cara. O Corinthians precisa ganhar esse jogo, cara, porque a gente já tá atrasado no Brasileirão. A gente tem que somar pontos agora, galera, porque senão no futuro vai ser difícil. Entende, galera? Então, a gente tem muito desfalque aí, né, dos nossos jogadores aí do Corinthians aí, mas assim, a gente vai jogar em casa, vai jogar de torcida lotada no estádio, né? Então, creio que o Corinthians vai vir com a sua força máxima aí, né, pra cima do Fluminense. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, tá bom, galera? Se você é corintiano, deixa seu like para fortalecer, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!